Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record traz novas informações exclusivas sobre a investigação do Ministério Público, que apura atividades criminosas no centro da capital paulista. As imagens e os depoimentos mostram como o PCC age para garantir a rede de negócios ilícitos na Cracolândia. O produto é roubado. Em seguida, vendido ao receptador. O dinheiro abastece o tráfico de drogas. Um ciclo que se repete diariamente e sustenta a Cracolândia com um movimento de milhões de reais para a maior facção criminosa do país. Por um ano, o Ministério Público investigou o esquema do tráfico de drogas no centro de São Paulo. No início do mês, uma operação prendeu 7 pessoas suspeitas de participar da coordenação dos crimes na região da Cracolândia. Outras 2 estão foragidas. Estas imagens, que foram obtidas com exclusividade pelo Jornal da Record, serviram de base para o processo. O coração da operação criminosa na região é a favela do Moinho. A entrada da comunidade tem uma barreira de cones. Uma pessoa é responsável por monitorar quem entra e quem sai e também libera a circulação de veículos. O olheiro ainda é responsável por ouvir o rádio da polícia e alertar sobre possíveis ações no local. Um outro vigia foi identificado no alto de uma casa, bem ao lado da linha de trem que margeia o local. A posição garante vista privilegiada para uma das ruas ao redor da comunidade. Ele avisa pelo rádio sobre qualquer movimentação. Tá subindo um mano de calça aí, meia cinza, camiseta roxa, moreno, entendeu, mano? Nunca vi aqui na quebrada, não. Esse esquema de segurança tem um motivo. Aqui ficam armazenadas as drogas que são distribuídas na região central de São Paulo, principalmente na Cracolândia. As testemunhas protegidas que foram ouvidas ali, que eram também traficantes, dizem, olha, a gente pega uma pequena quantidade e vai comercializar onde o fluxo estiver. E quando falta a droga também, a gente pega a droga do moinho, a gente já é orientado a não ter uma grande quantidade de droga, que é quando ocorre uma apreensão, por exemplo, a gente acaba sendo enquadrado como usuário, mas o entreposto mesmo, o local de guarda é a favela do Moinho. Na comunidade, os entorpecentes são levados para hotéis e outros pontos de tráfico. Segundo a investigação, alguns desses locais também exploram a prostituição com suspeita de participação de menores de 18 anos. De acordo com o Ministério Público, o homem que controla a operação dos hotéis é Marcelo Caramês. Ele é um dos foragidos. O tráfico e o consumo de drogas na Cracolândia são a face mais visível da atuação do crime organizado no centro de São Paulo. Mas a região concentra o que o Ministério Público chama de ecossistema de atividades ilícitas. Entre elas, a venda de proteção a lojistas por parte de uma milícia formada por agentes públicos e o comércio de produtos roubados, como telefones celulares e peças de veículos. O controle do centro da cidade ainda é do PCC. A região central ainda é do PCC. Mas hoje numa condição menor do que aquela que nós encontramos no dia 6 de agosto. Veja agora outras notícias desta quinta-feira. Em 40 dias, quase 600 trabalhadores são resgatados em situação similar à escravidão no Brasil. População brasileira cresce e passa de 212 milhões de habitantes. Supremo Tribunal Federal manda bloquear contas da empresa Starlink do bilionário Elon Musk. União Europeia não reconhece a vitória de Nicolás Maduro na eleição da Venezuela. Gabriel Araújo ganha o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. Em média, 4 pedestres morrem atropeladas diariamente no estado de São Paulo. A maior parte dos casos ocorre à noite. Foi o que ocorreu com 4 jovens que foram atingidos por um carro quando voltavam da igreja. Flagrantes que impressionam. Neste, pessoas atravessavam na faixa quando o carro, em alta velocidade, avança o sinal vermelho e atropela o grupo. Foi na Zona Sul.
Carla voa por cima do veículo. Estavam as 4. Ele derrubou 3 e arrastou a minha irmã, da faixa de pedestre até a entrada do condomínio. O motorista foi impedido de sair do local por motociclistas. Segundo testemunhas, ele apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Michele se emociona ao contar o estado em que a irmã, de 26 anos, ficou depois do acidente. Uma menina que tinha um rosto lindo, né? Mas está com dificuldade para comer. Ela não quer olhar no espelho. Ela está bebendo água no canudinho. De janeiro a julho deste ano, mais de 800 pessoas morreram atropeladas no estado de São Paulo. Segundo o Detran, uma média de 4 acidentes por dia. Em muitos casos, o atropelamento aconteceu num local que deveria ser de segurança, a faixa de pedestre. Tem que tomar cuidado, olhar sempre os dois lados, porque sempre vem algum motoqueiro, às vezes um carro avança. Segundo o Detran, a maior parte dos casos ocorre à noite. Esse especialista em trânsito diz que muitos acidentes podem ser evitados se o motorista tiver uma direção mais consciente. A falta de atenção de um motorista ocasiona em muitos atropelamentos de pedestres. E a gente tem um vilão nisso tudo, que é o smartphone. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o motorista que atropelou o grupo que mostramos foi liberado depois de prestar depoimento. Ele tem que responder. E não diga em relação a vai pagar os medicamentos. Não, ele tem que responder o certo, porque ele estava bêbado. Quando ele pegou o carro, ele sabia o risco que ele estava pondo nas outras pessoas. Mais de R$500 milhão foram encontrados nos depósitos das empresas investigadas por fraudar máquinas de bichinhos de pelúcia no Rio de Janeiro. Depois da operação da Polícia Civil, os equipamentos dos shoppings estão em manutenção. Máquinas vazias e paradas. Neste shopping, na zona oeste do Rio, até a identificação da empresa responsável foi removida do equipamento. As maquininhas não estão mais funcionando? Não. Foi agora? Recente não? Eles tiraram uma cor para fazer manutenção. Aqui, uma loja inteira com jogos e bichinhos de pelúcia passou o dia fechada. O local, que pertence a uma das empresas suspeitas de fraude, foi interditado para a perícia. Desde maio, a Polícia Civil apura um esquema de manipulação dos circuitos eletrônicos das máquinas de captura de bichinhos de pelúcia no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, somente com um elevado número de tentativas, as garras funcionavam corretamente, transformando o teste de habilidade em um jogo de azar. As empresas London Adventure e Black Entertainment, responsáveis por 90% do mercado fluminense, são investigadas. Este outro shopping, na zona oeste do Rio, tem lojas das duas empresas alvos da operação. Elas passaram o dia interditadas. As máquinas estão lacradas e também vão passar por perícia. A suspeita é que a milícia e o jogo do bicho estejam envolvidos no esquema. Ontem a polícia apreendeu máquinas, armas e documentos. A London Adventure negou as acusações. Hoje, a Black Entertainment informou pela rede social que as lojas do estado do Rio não possuíam autorização de uso da marca e que não compactua com qualquer prática ilícita. Eleições 2024. Vamos ver o que fizeram os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, fez campanha à tarde pelas ruas de Cidade Tiradentes, bairro da Zona Leste de São Paulo. Durante a caminhada, ele conversou com apoiadores e vendedores ambulantes e prometeu que em seu plano de governo vai trabalhar para regularizá-los. O candidato também visitou um centro de atendimento especializado para mulheres aqui na Zona Leste de São Paulo. Ele disse que, se for eleito, vai fortalecer as políticas públicas voltadas ao combate à violência contra a mulher. Muitas vezes, uma mulher acaba permanecendo vítima do ciclo da violência porque ela não tem para onde ir com os filhos. A casa está no nome do agressor, muitas vezes. Então, nosso programa de moradia vai fortalecer um atendimento especial para mulheres vítimas de violência para garantir essa autonomia e livrar ela desse ciclo. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, começou o dia de campanha com um café da manhã em uma padaria de Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo. Também fez uma caminhada pelas ruas do bairro
e visitou um armazém da prefeitura que atende consumidores de baixa renda da periferia. Ricardo Nunes disse que pretende ampliar o projeto. Afirmou que num segundo mandato vai abrir mais 10 mercados que vendem produtos com até 50% de desconto só para famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais. Aqui são produtos de alimentício, de higiene, de limpeza, que são vendidos com até 50% de desconto. Programa muito forte de segurança alimentar, além de ter reforçado bastante a alimentação nas nossas creches, com 5 refeições, nas escolas, nos equipamentos socioassistencialistas. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, visitou um evento da indústria de música na zona norte de São Paulo. O candidato cumprimentou apoiadores e conversou com empresários e produtores musicais sobre o desenvolvimento do setor. Pablo Marçal disse que, se for eleito, pretende incentivar a cultura, principalmente a música. A ideia é promover parcerias com a iniciativa privada para fomentar a produção cultural na cidade e gerar emprego e renda. A gente tem perdido competitividade e isso afeta duramente os empregos. A gente precisa investir na diversidade cultural que tem na cidade. Na cidade de São Paulo, que é um mini mundo, né? Vocês podem contar com a prefeitura para investir nisso. A gente tem um centro da cidade para ser revitalizado, para investir nisso, investir nos pequenos principalmente. José Luiz da Atena, candidato do PSDB, visitou o bairro Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Ele fez uma caminhada pelas ruas do comércio, conversou e tirou fotos com eleitores. Da Atena reforçou o compromisso de ampliar a rede de assistência para a população carente. Uma das propostas do candidato é criar parcerias com mercados de bairro para aumentar o número de armazéns solidários na cidade. Tem que botar comida no prato desse povo. Você tem que ter mais locais para o povo comprar. Por que não credenciar quem está no Bolsa Família, por exemplo, esses mercados de bairro, para que as pessoas comprem desses mercados de bairro e não precisem se deslocar para comprar produtos de necessidade e também alimentos. A candidata do PSB, Tabata Amaral, fez uma caminhada na região central de São Paulo. Ela conversou com eleitores e ouviu de quem mora ou trabalha na região reclamações sobre a falta de segurança. A candidata disse que pretende implantar um programa centralizado de monitoramento para combater a criminalidade. A gente tem em cada subprefeitura, também aqui na Sé, um centro de tecnologia e controle para GCM, PM, Polícia Civil poderem atuar conjuntamente. Mas não dá para falar sobre segurança no centro sem falar da Cracolândia. E a gente tem a coragem de dizer, tem bandido e tem doente. A candidata do Novo, Marina Helena, fez uma caminhada no centro de São Paulo, ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Marina e o governador cumprimentaram e conversaram com eleitores. A candidata fez uma comparação da sua campanha com a de Romeu Zema. O governador pegou um estado completamente quebrado e, pela sua boa gestão, acabou sendo reeleito num primeiro turno. Assim como eu, a população não o conhecia, ele começou nas pesquisas com 2%, com 6 candidatos à sua frente, acabou sendo eleito governador e fez um excelente trabalho. O candidato Altino Prazeres, do PSTU, teve reuniões fechadas com a assessoria. João Pimenta, do PCO, fez gravações para os programas eleitorais. Bebeto Haddad, da DC, não teve compromissos de campanha, assim como Ricardo Senesi, da UP. Previsão do tempo, hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Vem calorão por aí, né? Como é que vai ser a sexta-feira? Olha, ensolarada e com pouca chuva. Cris, boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma nova massa de ar seco e quente se instala sobre grande parte do país. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o dia amanhece com mínima de 14 graus e neblina que logo se dissipa. À tarde, as máximas ficam entre 28 e 30 graus. Cuiabá será a capital mais quente do país, com 40 graus. Hoje, a Bahia foi o estado que mais registrou chuva no Brasil. Mas, neste momento, as imagens de satélite nos mostram céu limpo sobre todo o país. Amanhã, poucas mudanças. Entre as capitais Salvador e Natal, a chuva segue moderada. Na região norte, as pancadas isoladas marcam presença no fim da tarde. Em Florianópolis, faz até 24 graus. Em Vitória, máxima de 27. Em Goiânia, 32. No Recife, 28 e até
38 em Rio Branco. Vamos ao Tempo Delivery. Aqui você escolhe a cidade e a gente te dá a previsão. O Danel é de São José do Cedro, Santa Catarina. Boa noite, Danel. Até sábado pode contar com muito sol e calor. As máximas ficam entre 28 e 29 graus. No domingo, uma frente fria avança e o tempo muda, com chance de temporais. As temperaturas caem e a sensação será de frio, com 17 graus à tarde. O próximo pedido é do Rochel, de Trindade, Goiás. Oi, Rochel. O destaque do fim de semana será o aumento das temperaturas. Na sexta, faz até 32 graus. No sábado, 34. E olha só, até 35 no domingo. Para participar, poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja a seguir. Nova estimativa divulgada hoje pelo IBGE revela que o Brasil tem mais de 212 milhões de habitantes. Quase 600 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão são resgatados no Brasil, a maioria em Minas Gerais. Ministro Alexandre de Moraes manda bloquear contas bancárias da Starlink, do bilionário Elon Musk. Em pouco mais de um mês, quase 600 pessoas foram resgatadas em situação semelhante à escravidão no Brasil. A maioria das vítimas foi encontrada em Minas Gerais. Era neste alojamento improvisado, com lonas, isopor, camas feitas com gravetos e colchões precários, onde 5 trabalhadores dormiam. Não há lugar para guarda de pertences, então mesmo os mantimentos ficam todos espalhados. O banheiro não tinha porta e nem chuveiro. Aparentemente não há descarga e não há um chuveiro. O flagrante foi feito em uma carvoaria em Corinto, a cerca de 220 quilômetros de Belo Horizonte. As mesmas condições foram constatadas em uma outra carvoaria no município de Morada Nova de Minas. No local onde viviam 4 homens, havia este cartaz: quem não trabalhar vai pagar a comida. A Operação Resgate, liderada pelo Ministério do Trabalho e pela Polícia Federal, encontrou quase 600 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão no país. Minas Gerais foi o estado com mais pessoas resgatadas, seguido por São Paulo, Pernambuco, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. 72% dos trabalhadores atuavam na agropecuária. 18 crianças e adolescentes também foram resgatados. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, as ações garantiram até agora quase 2 milhões de reais em verbas rescisórias às vítimas. Deixa escancarado o principal motor da exploração do trabalho escravo, né, que é o fato de que há um grande benefício econômico, né, ao se adotar essa estratégia de violações de direitos humanos para a exploração de trabalho. Chegando aqui no nosso telão, os últimos números sobre a população brasileira. O Brasil tem mais de 212 milhões e 500 mil habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE, publicada hoje no Diário Oficial da União. São Paulo continua sendo o estado mais populoso, com quase 46 milhões de habitantes. Na sequência vem Minas Gerais, com mais de 21 milhões, e Rio de Janeiro, com mais de 17 milhões de habitantes. Roraima é o estado menos populoso do Brasil, com pouco mais de 716 mil habitantes. Esse levantamento é super importante porque ele ajuda a definir as políticas públicas e a distribuição dos recursos federais. Israel concordou com uma pausa humanitária de 3 dias na faixa de Gaza. Durante o período, a população vai ser vacinada. Hoje, parentes dos reféns tentaram entrar no território palestino. Estamos chegando para trazer vocês de volta, diz o primo de um refém. Nas imagens, os familiares aparecem correndo em uma área militar, na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza. Eles usam camisetas manchadas de tinta e levam cartazes com fotos dos parentes sequestrados. Mas, por segurança, foram impedidos de entrar no território palestino e usaram microfones e alto-falantes para mandar recados.
"Nós amamos vocês. Fiquem fortes, sobrevivam", gritou a mãe do refém, Hersh, de 23 anos e há mais de 10 meses sequestrado. 104 pessoas continuam em poder do grupo terrorista Hamas, mas não há garantias de que todas estejam vivas. Hoje, autoridades israelenses concordaram com uma pausa humanitária de 3 dias na faixa de Gaza. O período vai ser aproveitado para a vacinação da população palestina contra a poliomielite. Um bebê de 10 meses foi diagnosticado com a doença depois de 25 anos sem registros de poliomielite na região. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pausa começaria neste domingo, 1º de setembro. A campanha pretende imunizar cerca de 640 mil crianças com 2 doses. Ainda hoje, milhares de pessoas se reúnem no Uruguai para a despedida do jogador Juan Izquierdo. Em São Paulo, o casal é indiciado por promover jogos ilegais pela internet. Um casal de influenciadores de São Paulo é suspeito de enganar milhões de seguidores com rifas ilegais nas redes sociais. Eles anunciavam carros de luxo como prêmios, mas a polícia acredita que alguns automóveis não eram entregues. A mansão num condomínio de alto padrão em Itupeva, no interior de São Paulo, foi um dos 3 alvos da operação. É o endereço do casal suspeito de vender pela internet rifas de carros de luxo. Christian Dias e Débora Paixão foram levados para a delegacia para prestar depoimento. A polícia tem indícios de fraudes nos sorteios dos números e na entrega dos prêmios. Por ser uma rifa que está aquém, à margem da legalidade, a gente não tem controle nenhum. O sistema, a rifa não é auditada, então a gente tem suspeita sim de que em muitos casos o prêmio não foi entregue. Todo o lucro dessas rifas ia para o bolso deles, né? 6 carros de luxo foram apreendidos. Computadores, celulares e documentos serão analisados pelos investigadores. A suspeita é que os sorteios eram manipulados pelo casal, que acumula mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais. Christian e Débora podem ter enriquecido com a prática ilegal. Modelo único no Brasil. Na saída da delegacia, Christian Dias disse que é contratado para divulgar as rifas e negou qualquer irregularidade. A plataforma paga a gente faz a divulgação, a casa que a gente divulga, ela já deu entrada na legalização, que foram 113 casas que vão legalizar, não existe golpe, a gente nunca deixou ninguém lesado. O casal foi indiciado e deve responder em liberdade por crime contra a economia popular, organização criminosa e promoção de jogos ilegais. A polícia pretende pedir o bloqueio dos bens e a suspensão das contas das redes sociais, caso os suspeitos voltem a divulgar rifas irregulares. Uma rifa dessa, assim, de um carro desse, assim, rende milhões. Agora, o objetivo é identificar outros membros dessa associação criminosa e partir também para a questão da lavagem de dinheiro. Um jovem morreu num trágico acidente em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele foi atingido por um transformador de energia depois que um caminhão arrastou os fios e derrubou o poste. O poste ainda estava no chão no início da manhã. O acidente aconteceu de madrugada em Niterói, na região metropolitana do Rio. O militar da Marinha, Luiz Felipe Soares Silva, estava de férias. Ele voltava para a casa dos tios numa moto elétrica quando o caminhão se aproximou. Ele encostou a moto no canto, a carreta simplesmente passou, levou a fiação. Nessa que levou a fiação, derrubou o poste. E derrubou o poste em cima de um menino de 21 anos. Testemunhas contaram que o caminhão, que transportava um guindaste, teve dificuldades para manobrar pelas ruas estreitas. A Polícia Civil vai analisar as câmeras de vigilância da região para esclarecer o que aconteceu. O motorista fugiu sem prestar socorro. O circuito de vigilância de um dos condomínios registrou o veículo no local. A empresa responsável afirmou que cumpre as normas de trânsito. Disse ainda que vai colaborar com a investigação e prestar assistência aos familiares da vítima.
A mãe de Luiz Felipe esteve no IML para liberar o corpo do filho. Ele tinha que ter parado. Se ele tivesse parado, de repente o poste não viria ao chão, pegaria meu filho. 19 pessoas foram presas em Goiás durante uma operação contra golpes virtuais que eram aplicados em 11 estados e no Distrito Federal. Com os suspeitos, a polícia encontrou máscaras que eram impressas com o rosto das vítimas para abrir contas bancárias e contratar empréstimos. Os mandados de prisão foram cumpridos em Goiás e no Mato Grosso. 5 suspeitos estão foragidos. Segundo a polícia, a quadrilha era especializada em golpes virtuais. Essas fraudes elas são dos mais diversos golpes da atualidade, passando pelo golpe do novo número, do Bença-Tia, do falso intermediário, do falso boleto bancário e até do aluguel falso também. Os criminosos estavam em Goiás, mas as vítimas foram identificadas em 11 estados brasileiros e no Distrito Federal. Uma idosa de 88 anos foi enganada e perdeu R$180 mil no golpe. Foram cumpridos ainda 24 mandados de busca e apreensão na casa dos investigados. Em um dos endereços, a polícia apreendeu máscaras usadas nos crimes. Esse grupo criminoso, ele criava o que eles convencionaram chamar de bonecos, que são imagens dos rostos de algumas pessoas para tentar burlar os sistemas de biometria das instituições financeiras. Entre os presos estão 3 mães que eram usadas pelos filhos como laranjas. A justiça determinou também o bloqueio de 240 contas bancárias que eram usadas para receber o dinheiro das vítimas. Um tufão atingiu hoje o sul do Japão. 4 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas. O fenômeno chegou ao Japão pela ilha de Kyushu, com ventos de mais de 180 quilômetros por hora. Em algumas cidades, as rajadas de vento chegaram a arrancar árvores e destruir casas e postes. A agência meteorológica japonesa emitiu alerta máximo para chuvas fortes e ondas gigantes ao longo da costa. A tempestade ainda provocou o cancelamento de 700 voos, além da suspensão de trens e o fechamento de rodovias. A estimativa é que 5 milhões de pessoas sejam afetadas à medida que o tufão avança para o norte, em direção a Honshu, a maior ilha do Japão. Aqui em Tóquio, a previsão é que chegue mais fraco entre domingo e segunda, mas as autoridades alertaram que o risco de desastres é alto. Autoridades da União Europeia disseram hoje que o bloco não reconhece a legitimidade da reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela. Josep Borrell afirmou que a vitória de Maduro não foi comprovada e, por isso, não é possível acreditar no resultado divulgado. O opositor Edmundo Rútia participou por videoconferência de reunião com ministros de Relações Exteriores do bloco. Nesta quinta-feira, o Ministério Público da Venezuela convocou o Rútia pela 3ª vez para depor. Se ele não comparecer, pode ser preso. Ontem à noite, Maduro criticou a interferência internacional na eleição do país e comparou a situação com as eleições presidenciais no Brasil em 2022. Bolsonaro questionou o resultado da eleição. O Supremo Tribunal Eleitoral do Brasil disse que o vencedor foi o presidente Lula. E quem se meteu com o Brasil? Maduro ainda afirmou que a Venezuela não questionou o resultado da eleição no Brasil. O governo brasileiro não se manifestou sobre as declarações de Nicolás Maduro. Eleições 2024. Os candidatos à Prefeitura de Manaus tiveram uma agenda de campanha cheia nesta quinta-feira. Marcelo Ramos, do PT, se reuniu com líderes religiosos. Depois fez uma caminhada com apoiadores. O candidato destacou que a área da educação é a prioridade. Como, por exemplo, o Pezinho de Meia, que vai dar uma bolsa de R$150 para a família
de todos que sejam beneficiários do Bolsa Família e tenham alunos na rede pública municipal. Davi Almeida, do Avante, participou de uma entrevista pela manhã. Em seguida, o candidato à reeleição pelo Avante vistoriou obras na capital amazonense. A população vai fazer a sua escolha daquilo que ela vai ouvir e daquilo que nós fizemos. Portanto, é importante você participar dessas entrevistas para que você possa mostrar o seu trabalho para a população. 7 candidatos disputam a vaga à Prefeitura de Manaus. E quase 1,5 milhão de eleitores vão às urnas no próximo dia 6 de outubro. Capitão Alberto Neto, do PL, fez gravação para o programa eleitoral. Depois participou de uma caminhada e se reuniu com líderes comunitários. O candidato destacou que a abertura de vagas para a primeira infância é um dos principais objetivos de campanha. Nós vamos dobrar o número de vagas no primeiro ano, fazendo parceria público-privada. É um absurdo. Nós viemos fazer uma visita nas obras abandonadas, a incompetência, a corrupção e um verdadeiro descaso com as nossas crianças na cidade de Manaus. Roberto Cidade, do União Brasil, cumpriu atividades parlamentares e andou pelas ruas de Manaus nesta quinta-feira. O candidato falou sobre problemas da merenda escolar e o pagamento do Fundo de Manutenção da Educação Básica. A educação vai ser sempre prioridade na nossa gestão, na frente da Prefeitura de Manaus. Nós vamos aumentar o número de vagas de creches, nós vamos dar uma merenda com qualidade, que hoje o que se serve é bolacha com suco, e também vamos valorizar os profissionais de educação. Amon Mandel, do Cidadania, esteve logo cedo em uma reunião com moradores e depois participou de uma entrevista. Ele citou a importância do resgate dos prédios históricos na região central. Nós vamos recuperar o centro de Manaus com um programa de habitação popular, resgate aos prédios históricos e prédios abandonados e de incentivo fiscal e financeiro para os empresários investirem nessa área da cidade. O Wilker Barreto, do Mobiliza, cumpriu atividade parlamentar na Assembleia Legislativa do Amazonas e depois seguiu para uma reunião de planejamento de campanha. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, gravou conteúdos de campanha e participou de uma reunião com militantes. Candidatos à Prefeitura do Recife também foram às ruas hoje para divulgar as campanhas. O candidato à reeleição pelo PSB, João Campos, visitou pela manhã a obra de ampliação de uma creche e falou sobre propostas para a educação infantil na capital pernambucana. A gente vai visitar aqui uma expansão de creche existente, aumentando em 40% a capacidade dessa, para reafirmar o compromisso de poder triplicar o número de vagas nos próximos 4 anos. O candidato Técio Teles, do Partido Novo, fez panfletagem e, durante caminhada pela Avenida Boa Viagem, falou sobre projetos para a mobilidade urbana. Incentivar que as pessoas possam utilizar o transporte público. Para isso, ele precisa ser atrativo. O fluxo da cidade tem que existir. Daniel Coelho, do PSD, teve encontro na Ordem dos Advogados do Brasil, em Pernambuco, e debateu propostas para o centro da cidade na área da habitação. O Recife se tornou a segunda capital mais desigual do Brasil. A gente tem 11% da população, mais de 150 mil pessoas vivendo na condição de miséria. Isso começa pela habitação, moradia em primeiro lugar. Em Pernambuco, o número de eleitores com idades entre 16 e 17 anos, quando o voto ainda é facultativo, cresceu 59% em comparação com a última eleição municipal. São mais de 105 mil jovens aptos a votar neste ano. O candidato pelo PL, Gilson Machado, participou de uma sabatina no Porto Digital, o parque tecnológico na área central do Recife. Ele falou sobre as propostas para aumentar a geração de empregos ligados à área de tecnologia. Nós precisamos agora melhorar o ambiente do entorno do parque tecnológico, como, por exemplo, nós temos um excesso de fios aqui. Também nós vamos gerar e vamos cuidar do primeiro emprego com os jovens. Dani Portela, do PSOL, participou de uma roda de conversas com mulheres na periferia da Zona Norte do Recife. A gente quer construir política retomando o orçamento participativo para que quem pisa o chão da nossa cidade possa definir para onde vai o recurso. Ludmila Outes participou de um ato num centro de estudos universitários. Simone Fontana, do PSTU, fez panfletagem em frente a uma instituição federal de ensino. Vitor Assis, do PCO, teve agenda interna com integrantes da campanha. A seguir, nos Jogos Paralímpicos, Gabriel Araújo ganha o primeiro ouro do Brasil na natação. Donald Trump visita pela 8ª vez o Michigan, estado-chave nas eleições. E Kamala Harris grava primeira entrevista como candidata à presidência dos Estados Unidos. No
Nos Estados Unidos, o candidato republicano Donald Trump vai ao Michigan pela 8ª vez desde o início da campanha. Já a democrata Kamala Harris está na Geórgia, onde gravou entrevista para um canal de TV. Trechos da entrevista foram divulgados hoje. Pela primeira vez, Kamala e o vice, Tim Walz, responderam sobre pontos fracos da campanha, como a imigração. Desde que assumiu a corrida eleitoral, há quase 40 dias, a democrata tem evitado falar com jornalistas. Uma nova pesquisa feita depois da convenção democrata mostra que a disputa entre Kamala e Trump está tecnicamente empatada nas intenções de voto. Já num outro levantamento realizado durante o evento democrata, Kamala aparece com vantagem sobre Trump, mas ainda tecnicamente empatados. Esse mesmo estudo revelou que a disputa entre os dois está apertada nos 7 estados considerados indecisos e onde os candidatos têm concentrado esforços. Trump lidera com 45% das intenções de voto, contra 43% de Kamala. Hoje, o republicano esteve no Michigan, como mostra o repórter Eliseu Caetano. Donald Trump viajou para a cidade de Pottersville na 8ª visita ao Michigan. O ex-presidente esteve em uma usina siderúrgica e fez o discurso focado na economia, inflação e na indústria do país. E voltou a criticar o desempenho da democrata em relação à crise migratória. Segundo Trump, a vice-presidente tem falado muito sobre pensar no futuro, mas esquece de ver que no passado e no presente não foi capaz de conter a imigração ilegal pela fronteira com o México. Trump vai encerrar o dia no Wisconsin, outro estado-chave. Para reforçar a segurança dos candidatos, o Pentágono anunciou hoje que o Exército vai dar apoio ao serviço secreto. A decisão vem pouco mais de um mês depois que Trump foi alvo de uma tentativa de assassinato. O FBI, a Polícia Federal Americana, ainda investiga a motivação do atentado. Aqui no Brasil, o governo e o Congresso não chegam a um acordo para a definição de novas regras para o pagamento de emendas parlamentares. Vamos saber dos detalhes com Luiz Fara Monteiro, em Brasília. Boa noite, Fara. O impasse continua, né, Celso? Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record essa noite. Nessa quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal deu mais 10 dias para o governo apresentar uma proposta. Terminaria amanhã o prazo acertado entre STF, Congresso e Governo para a apresentação de novas regras e critérios para o pagamento de emendas parlamentares. O pagamento de algumas, como as impositivas, foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, o que gerou insatisfação por parte do parlamento. Na última semana, os chefes dos 3 poderes sentaram à mesa para discutir o impasse. O que parecia caminhar para uma solução, na prática, continua travado. Governo e Congresso não chegaram a um acordo sobre a melhor forma de tornar o pagamento de emendas mais transparente. Depois de uma reunião aqui no Supremo Tribunal Federal com representantes do governo, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, anunciou que as negociações vão continuar, com mais 10 dias de prazo para a apresentação de um texto. Enquanto isso, o pagamento das emendas segue bloqueado pelo STF. Outra dificuldade que pode fazer a situação se prolongar são as eleições municipais. Câmara e Senado ficam vazios. Um novo esforço concentrado no Congresso só deve voltar a ocorrer daqui a 2 semanas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou bloquear as contas bancárias da empresa Starlink, do bilionário Elon Musk. A medida foi tomada depois que o ministro intimou Musk a indicar um novo representante legal da rede social X no Brasil. O bloqueio das contas da Starlink no Brasil foi ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes para garantir o pagamento de multas impostas pelo Supremo ao X, antigo Twitter. Assim como a rede social, a empresa de internet via satélite pertence ao bilionário Elon Musk. Ontem à noite, Moraes intimou o empresário a nomear um novo representante legal no Brasil, em até 24 horas, sob pena de suspensão da rede social.
Pela legislação brasileira, nenhuma empresa pode funcionar no país sem representação em território nacional. A medida ocorre depois que a plataforma anunciou o fechamento do escritório no Brasil em 17 de agosto. Musk justificou a decisão diante do que classificou como censura de Moraes. Isso porque o ministro determinou o bloqueio de perfis investigados em inquéritos do STF na plataforma. A intimação do bilionário foi postada no perfil oficial do Supremo na própria Rede X. Musk é investigado no inquérito que apura condutas como obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime. Segundo o STF, o prazo para a indicação do representante legal terminou às 8h07 da noite de hoje. Se não houver manifestação no processo, Moraes pode determinar a suspensão da operação da plataforma no Brasil. O empresário reagiu à intimação pela rede social. Musk fez uma série de publicações durante a noite e comparou Moraes com vilões de filmes. Durante o dia, Musk fez novas ofensas e chamou o ministro de ditador. Em nota, Starlink disse que a ordem de Moraes é baseada em uma determinação infundada de que a empresa deve ser responsável pelas multas cobradas contra o X. Também afirmou que vai continuar prestando serviços aos clientes brasileiros, de maneira gratuita, se preciso, enquanto aborda o assunto nos tribunais. Procurados, os advogados da rede social X no Brasil disseram que não tem autorização do dono da empresa para se manifestar. Pois é, agora há pouco, o X declarou que aguarda o bloqueio da rede social no Brasil após não ter cumprido a ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes. Também afirmou que nos próximos dias vai publicar os documentos judiciais do caso e as exigências que considerou ilegais do ministro do STF. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio do JR em São Paulo. Cris e Celso. Obrigado, Fara. Milhares de pessoas se reuniram em Montevidéu, no Uruguai, para se despedir de Juan Izquierdo. O jogador morreu em São Paulo na última terça-feira, vítima de complicações cardíacas. Uma multidão acompanhou o velório na sede do Nacional, clube defendido pelo jogador. Antes, os parentes participaram de uma cerimônia reservada. Muita emoção quando o caixão deixou o local. Depois do velório público, o corpo do jogador foi levado para ser cremado. Ontem, antes da partida entre São Paulo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, os jogadores das duas equipes fizeram 1 minuto de silêncio. Do lado de fora do estádio, a torcida tricolor soltou fumaça azul em homenagem ao jogador uruguaio. Agora veja essa história. Pesquisadores descobriram uma árvore frutífera rara no Parque Florestal, no Rio de Janeiro. Com 7 metros de altura, a espécie é única no mundo e nasceu numa reserva de Mata Atlântica. Quem olha para essa árvore não faz ideia do quanto ela é rara. Apesar de ser parente da jabuticabeira, a Siphonia eugenia carolinea, de 7 metros de altura, é a única no mundo. A nova espécie de árvore frutífera foi encontrada no Monumento Natural da Pedra de Taucaia, no município de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma área de Mata Atlântica que desperta o interesse de cientistas desde o século XIX, incluindo Charles Darwin, que visitou a região em 1832. A descoberta da espécie rara e única foi feita por 2 pesquisadores do Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro. As expedições aconteceram entre 2018 e 2023. Para o engenheiro florestal do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, a nova descoberta é um passo importante para ampliar o conhecimento da flora da Mata Atlântica. Um bioma que ainda abriga muitas espécies desconhecidas para a ciência. Nem Darwin encontrou e agora foi encontrado. E daí, mais uma vez, a importância das unidades de conservação. Como é única, a nova árvore já nasceu com risco de extinção. E para que ela e outras espécies ameaçadas não desapareçam, o INEA tem desenvolvido, em parceria com universidades, uma produção de mudas que serão plantadas em áreas de restauração da Mata Atlântica. Essa edição termina aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem mais um episódio inédito da série Acumuladores. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.